Maravilhoso, acho melhor, viu, Melhor pra falar assim? a verdade. Que bom, obrigado, Cris. Feliz você estar aqui, viu? Obrigada Valeu. pelo convite. E na minha frente, essa dupla de também amigos queridos, advogados competentíssimos aqui. Ela, Eduarda Chaves, e ele, Carlos Garnica. Meus amigos, sejam bem-vindos. Muito obrigada, boa tarde, Afonso, Boa tarde. Cris, boa tarde, Carlos, boa tarde você que está nos assistindo, um prazer enorme estar aqui compondo essa mesa hoje. Obrigado, Duda. Carlos, e aí? Isso, boa tarde. Só tentando quebrar um pouquinho o clima, o nervosismo, mas Não, estamos aqui. A gente imagina. agradece o convite, muito obrigado e espero poder contribuir um pouco. Ó, só para te falar que o pessoal já está dizendo aqui que hoje vai pegar fogo, só porque agora a gente tem o sininho, entendeu? E ó, o pessoal aqui da Nossa Senhora do Ó tá no ar aqui, viu? Ó, dá uma olhada aqui, ó. Arthur Silva, Opa. Renato Melo, o pessoal tá tudo aqui com a gente. Obrigado, viu, pela participação, Marilena, Arthur que tá sempre com a gente, valeu aí pela sua participação, obrigado mesmo, pessoal. Bom, vamos lá, que hoje a gente tem muitos assuntos quentes aqui, a gente não pode deixar de falar um assunto, porque cada um aqui tem uma importância muito grande pra gente levar. Olha, o pessoal tá dizendo aqui que a Duda tá elegante, Ah, olha é? isso. Ai, muito obrigada. Meu Deus do céu. Muito obrigada. Olha que elegância, viu? Bom, vamos lá. Primeiro caso aqui, esse caso que deu o que falar, gente. Todo mundo falando do caso daquela mulher da casa abandonada, que é foragida do FBI. Olha, cada um inventou uma história para essa mulher, né? Cada um acha uma coisa. A brasileira estaria escondida do FBI no Brasil, após ela e o marido manterem uma mulher em estado análogo à escravidão por 20 anos nos Estados Unidos. Será verdade isso, essa história? Eu acho que vocês estão por dentro. Quer que eu leia primeiro ou a gente comenta? Eu acho que você tem que ler, porque a princípio parecia um título de um filme, de uma coisa assim muito hollywoodiana. Uma sala do Escape 60, assim, mais ou Nossa, menos. já pensou? Poderia ter, A né? mulher da casa. Mas, gente, isso é verdade. Então, acho que para quem não conhece o assunto, eu sugiro que você Então, comece vamos lá. contando aí o que é esse caso absurdo. Nos últimos dias, uma Real. história envolvendo uma mulher morando em uma casa abandonada ganhou atenção pública. Margarida Bonetti, que se apresenta como Mari, é uma brasileira que fugiu dos Estados Unidos e do FBI após manter junto ao marido uma mulher em estado análogo à escravidão por cerca de 20 anos. Escondida no Brasil desde então, ela raramente aparece fora da casa, sem cuidados onde vive, em Higienópolis, num bairro de São Paulo. A coluna te conta agora os detalhes desta história. O caso ganhou grande repercussão no Brasil após um podcast do jornal Folha de São Paulo chamando A Mulher da Casa Abandonada. Nela, o jornalista Chico Felitti revela tudo o que descobriu sobre o caso ao longo de 6 meses de apuração. Margarida Bonetti era da elite paulistana. Descendente de barões, ela se mudou para os Estados Unidos devido ao trabalho do marido René Bonetti, que é engenheiro, e na época ela trabalhava para uma empresa que prestava serviços na NASA. Mas os dois não foram sozinhos. Segundo o Cidade Alerta, parentes de Margarida contrataram uma mulher para se mudar com o casal e cuidar da residência onde ficaria. Como foi descoberto muito tempo depois, após denúncias de vizinhos, a funcionária passou 20 anos vivendo em um porão da casa. Ela não recebia salário e era agredida pelo casal, além de não ter acesso aos armários ou geladeira do local. Meu Deus, que horror. Foi então que Bonetti fugiu do país e passou a ser considerada fugitiva pelo FBI, enquanto o marido, que se naturalizou americano, permaneceu no país. Ele ficou preso por 7 meses e, à época do julgamento, afirmou que a funcionária não poderia ser considerada como tal, pois ela era da família e trabalhava menos que o casal. Atualmente, René ganha um salário equivalente a 1 milhão, já Margarida se mudou para casa em Higienópolis, onde mora até hoje. Vamos falar da vida da Margarida Bonetti aqui no Brasil. Só Mari... para eu entender uma coisa, vamos lá, deixa eu te então, cortar, vai. porque esse assunto tem muitas histórias, muitas diga. coisas que eu acho que a gente tem que validar. Então, resumindo, era um casal de brasileiros, se mudou para os Estados Unidos. Levaram a empregada porque estão acostumados a ter empregado como tem no Brasil e lá não tem. Essa era uma dúvida que eu tinha. Levaram ela daqui do Brasil? Levaram Levaram ela ela do Brasil. daqui. Tá. Ela já trabalhava na casa. E dos levaram pais ela e pra lá. levaram. Aí Foi ela- dada de presente. Ela ficou lá durante 20 anos como escrava. Foi descoberto isso nos Estados Unidos. Eles responderam por este crime lá. O que aconteceu é que a Mari, né, que é a moradora Mari, da isso. casa, Ah. ela veio embora antes dela ser indiciada no processo criminal lá na investigação lá. Tá. Quando o pai dela morreu. Aí Porque ela veio eu pro queria Brasil saber e como é que ela sumiu. veio parar no Brasil. Porque É. o marido cumpriu a pena lá. Cumpriu. E ela veio embora para o Brasil, então ela não veio foragida. Ela veio com uma legalmente. autorização. Ela veio com uma só que aí autorização. ela não voltou. Com uma autorização especial para o enterro do pai. Tá. E aí depois ela não voltou, e como ela é brasileira, o Brasil não vai extraditá-la, né? Com certeza. Tá. Mari, como se apresenta aos vizinhos, aparece poucas vezes no exterior de sua casa, além de sempre usar um tipo de creme branco em toda a face. Alguns dizem que ela utiliza o produto para não ser reconhecida.
enquanto outros pensam que ela pode ter uma doença de pele. Eu acho que é mais para doença de pele do que para não ser reconhecida, porque você vê uma pessoa branca com creme e você se assusta mais do que se vê uma pessoa normal, né? Foi uma Um ET. peruca se ela não quer ser reconhecida. Com a repercussão do caso no Brasil nas últimas semanas, dezenas de pessoas lotaram a rua onde Monetti mora para tentar vê-la. Também nesse período, Luísa Mel entrou no local para resgatar 2 cães. Ele vem a Luísa Mel de novo. Gente. Ela reviveu a Luísa Mel. Ela novamente apareceu. Porque ela tava. Ela tá sem axila. Depois que ela fez a axila dela, ela não saía mais de casa. Saiu agora e tá lá, foi resgatar 2 cães. Sem encontrar com a moradora. Mas onde ela se encontra? Mas peraí, ó, agora um parênteses. A polícia não pode entrar, mas a Luísa Mel entrou e resgatou os cachorros, é isso? É, Tá bom, só pra entender, né? Só pra a Luísa Mel. Ah, No Cidade Alerta da última segunda-feira foi revelado... Gente, eu vou na casa dos meus pais, tá só ligado no Cidade Alerta. Como eles gostam de um sangue. Foi relevado ao vivo que a Polícia Civil de São Paulo entrou na parte externa da propriedade, também sem sucesso de encontrar Margarida. O estado da casa, segundo fotos e vídeos captados por drones, é de um local abandonado, com muita bagunça no interior e um quintal com mato e árvores sem cuidado. Alguns vizinhos acreditam que ela está escondida no porão do local, um dos 20 cômodos da casa. Outros suspeitam que após a repercussão do caso, ela tenha fugido do local de madrugada com a ajuda de alguém. Vizinhos ainda afirmam que a Bonetti tem filhos que moram perto da mãe. Ainda segundo a Cidade Alerta, segundo a Polícia Civil, já solicitou uma autorização à Justiça para entrar na propriedade, possivelmente por um fim no caso. Bom, e aí? Agora os desdobramentos que vocês sabem tudo. então, mais ou menos, né? Tô vendo que vocês estão mais por dentro do Ah. assunto, até porque é mais ligado à área de vocês. Eu fiquei super curiosa. Eu tenho umas 40 perguntas sobre o assunto, mas vamos lá. Vai, Eu Cris, fiquei fala o que você sabe. super curiosa e eu fui ouvir, né, o Ah. podcast. E é muito interessante o podcast. Ele faz, ele topa com ela meio sem querer, né? Ele mora, né, o Chico mora por ali, e aí ele vê aquela casa é objeto, né, de realmente uma casa desse tamanho, uma casa enorme. Mas a casa é dela? Então, a casa é dos pais dela. A casa tá numa briga judicial, né, pela herança entre ela e as irmãs e tal, e parece que já foi até vendida, né? Mas pra ela tem filhos também, né? Ela tem, mas acho que, né, como ela ainda é viva, eles não estão na briga, mas é ela e as irmãs, e aliás, elas são donas de outras propriedades em São Paulo que são tão caras quanto aquela, assim. Tá. E acho que o que chamou a atenção dele foi isso, como é que essa casa caindo aos pedaços, né? Ninguém aqui veio aqui achando que não tinha nem ninguém morando lá. Ah, E aí um dia ele topa com ela, querendo proteger uma árvore lá na praça na Vila Boim. ah. Ela tava chamando a polícia. Ela e tal. estava chamando a polícia? Ela. Ai, gente. Aí ele. E como é Só que no ele sabia Brasil, que ela era Então, ela? ele não sabia. Na verdade, ele viu. Ele tinha curiosidade. Ela tava da com creme? casa, Ela tava com a cara com creme. Ah. mas ele nunca tinha visto ela. Tá. E aí ele dá atenção porque achou até que era uma senhora, né? Que não tivesse batendo bem na cabeça, né? Ela Tá. tava ali chamando. Era antivéspera de Natal, ele tava ali chamando a polícia para proteger uma árvore. Ela acha que tem uma máfia da poda de árvore em São Paulo, assim, que o dono, o agrônomo é dono da Bom, empresa. certamente ela já não é uma pessoa certa para manter alguém em cárcere privado. Não, nunca durante foi, tantos né? anos, já nunca não é uma foi, pessoa né? que E não, tem e não discernimento. melhorou vindo pro Tá. Brasil, né? Porque Tá. ele mora lá, a casa caindo Tá. aos pedaços. Aí ele pensou, nossa, gente, aí perguntou no bairro, que Quem é todo essa? mundo conhece a mulher lá, todo mundo sabe a história. Ele, na verdade, descobriu, porque ele foi entrar num site sobre arquitetura, e aí, para perguntar, ver, conhecer mais sobre a casa, aí tinha um comentário anônimo dizendo assim, olha, ela é fugitiva do FBI. Aí ele foi Aí ele perguntar. foi investigar. Aí todo mundo no bairro sabe que quem é ela é filha, se eu não me engano, é barão de... É barão de alguma coisa aqui. Se eu não me engano, é de Bocaiúva. Ela é neta. Ela é neta. Não, filha dele, gente. É muito louco. E aí foi isso. Ela casou com esse marido, esse Renê. Quantos anos ela tem, essa senhora? Ela Sabe, tem Carlos? Agora eu não sei, Tá. mas ela mudou para os Estados Unidos nova. Antes dos 30 anos foi que Tá. ela mudou para os Estados Unidos. Tá. E o cara parece que era um expoente, assim, que ele era um gênio, né, ainda tá Aham. vivo. Aí mudaram É pra um lá. gênio, né? Porque largou a mulher, respondeu ao crime com 7 meses e ganhou $1 milhão por mês, $1 milhão de reais. Ele é um gênio. Largou a mulher. Você sabe que no podcast ele até fala isso. Ele fala assim, pelo que eu ouvi lá, acho que essa informação dos 7 meses deve estar alguma coisa Aí, ó. equivocada. Eu acho que Barão era... de Bocaina. Ela tem 82... Não, o Barão de Bocaina tinha 82 anos quando morreu. Quando morreu, isso. E ele foi, não, ele fez USP aqui, ele é engenheiro elétrico, né? ele Tá. era, assim, Ele foi trabalhava- trabalhar na NASA, né? eu vi ele isso era aí. muito genial, mas aí foi pra lá, eles ganharam
a moça de presente, a vítima, né? Meu O Deus podcast do não revela céu. o nome dela. E aí levaram lá, e foi uma vizinha lá que descobriu que ela vivia nessa situação. E aí foi um parto para ela concordar em denunciar e tal, mas isso já se resolveu lá já há bastante tempo, tanto que ele saiu da cadeia em 2013. Ah, é? É. E ela, aquela pergunta, né? O crime dela continua válido ou já prescreveu essa... Então, nos Estados Unidos aí é uma coisa meio estadual, eu não sei te afirmar. Tá. Eles não têm as mesmas regras da prescrição como a gente tem aqui, que vale Tá. para o Brasil inteiro, né? Lá, cada é estado. diferente. Mas de qualquer jeito, é difícil, né? Porque, veja, ela é brasileira. Então, Ela é mesmo... neta do Barão da Bocaina. Neta, É tá. neta. Ela é brasileira, né? Estando aqui, mesmo que o processo seguisse lá, ela não poderia ser extraditada para cumprir pena lá. Né? O Mas Brasil não aí pode extradita fazer uma nacional. pergunta. Mas assim, só te cortando, Ah. esse crime acho que começa na década de 70, né? Começa na década de Década de 70. 70. Isso. Ah, Você já tem tem- bastante tempo. Eles Tem foram aí para lá. 20 anos, é, né, que ela ficou nesse cárcere, né? Foi do final dos anos 70 até 2000. Isso. E aí ele cumpriu pena até 2000, de 2006 a 2013, se eu não me engano. Tá. Isso aí. É. Se ele tivesse, porque aqui me parece sempre que as penas brasileiras são mais brandas, né? Teria possibilidade de pedir a compensação do que se ela já tivesse cumprido lá? Sim, sim. Tá. Sim. Mas nesse caso, você sabe que bom, é que são várias acusações, né? Tá. Foi tortura, foi o cárcere Nossa privado e tal. Senhora. E ele recebeu uma pena, parece que muito próxima do máximo legal americano. Tá. E aqui, reduzir a condição análoga de escravo tem uma pena máxima de 8 anos. Então, assim, 8 anos? pena máxima de 8 anos. Gente, é muito pouco. Lógico, é né? um absurdo. Só Ele mantém a mulher em escravidão por 20 anos. E recebe uma pena recebe de no uma máximo pena de no 8, máximo 8, né? Isso sem contar a eventual violência e tal. Eu tô tentando descobrir a idade dela. Tá. Em nenhum lugar Vou pedir pro fala. pessoal do chat Não, aqui, nenhum ó, lugar fala a gente. idade dela aqui. Agora o que falam é que a casa foi vendida para uma construtora, sim. E parece que não foi demolida porque houve uma ação aí que impediu a demolição da casa. E ela foi lá e se abelotou na casa. E você sabe que no podcast ele fala que ela só sai de casa para ir no fórum. Ela pega o táxi na frente lá é? e ela vai no fórum, sempre vai no fórum. Sempre paga com dinheiro, não conversa E ela com faz ninguém. o que no fórum? Então deve ter várias ações, né? Ela correndo no fórum. Eu acho que ela vai lá ver. Ela diz que ela conhece de lei, né? Quando ela tá lá querendo salvar a árvore, ela fala, olha, eu li, eu ela fica- conheço, a lei é assim, assim, assim. E ela anotou tudo num caderninho. E ela vai lá pro coitado, pro moço, pro funcionário público que tá ali cumprindo uma ordem, né? Sim. E ela quer, enfim, ela trata ele, né, como uma pessoa que acha que... E não come nada, né? Não chega um rápido. Agora, um deixa eu iFood perguntar lá. uma ela coisa. come abacate, que tem uns abacateiros lá. Isso eu também achei muito curioso. Tem uns abacateiros. Ela come guacamole. Mexicana. Diz que o abacateiro dá muita fruta. E o vizinho de prédio, né? Eles pegam, lógico, né? Os que caem, os que estão ali pro lado do terreno do vizinho, eles recolhem. Mas diz que assim, 70 abacates de uma vez. Nossa assim. Senhora. E que ela Muito pediu tempo. uma parte porque ela falou que eu só como abacate. Ela tem um amigo que é um porteiro de um prédio ali perto, que ela conversa um pouco e tal. Mas, gente, deixa eu falar uma coisa. Vamos falar agora desse podcast. Ah, Eu posso expor a vida de alguém, assim, que tá lá no anonimato, tá quieta na vida dela. A vida dessa mulher virou de cabeça pra baixo. A Luísa Mel entrou na casa dela pra pegar os cachorros mas dela. é o direito de informação. Mas pode isso? Eu posso Claro. escolher uma pessoa e fazer um podcast Não dela, é uma assim? pessoa, é uma pessoa um que tem uma caso, né? história, é um caso. É uma pessoa que tá Mas sendo qual é a sua história? Que processada. você era cantora em cima do trio elétrico, Lá não sei o que vem, lá. lá vem. Pode isso? Sou foragida, não dá. Vou pegar um caso mais interessante. Não sou Vamos falar de alguém mais interessante. Não, mas você entende, não é louco isso, porque a vida dessa pessoa fez assim, ó. Brum. É. Ela é a mais conhecida hoje em dia aqui. Então, você sabe que eu acho que ele teve essa preocupação, porque, por exemplo, o nome da vítima, ele não revela em nenhum momento. Em nenhum lugar, né? Nenhum Eu momento. pesquisei Você também. não Ela sabe faleceu, quem é. Né? Não. Ela faleceu. Ah, ela ficou com faleceu agora? 93 anos, Pelo menos que eu li na... A Ah, escrava. porque no podcast ele conversa com ela, mas ele não revela em nenhum momento o nome da vítima. Agora, como é uma situação da prática de um crime e tal, talvez é o mesmo Cidade Alerta que seus pais assistem, e que ele tá ali falando de crime o tempo inteiro, expondo as Sim, pessoas, sim. eu acho que é esse mesmo direito de informação que nesse caso sobrepõe, né? Sim. Ao direito de privacidade dela.
E eu acho que o que acontece aqui, Afonso, é que não está como Cidade Alerta fala, fulano é um sem vergonha, Não, ele tá relatando as antes histórias, de julgá-lo. Neste caso, já existe uma decisão, Então já você quer dizer que um existe- Cidade Alerta assim, é pior ainda, porque acaba Sem julgando. dúvida, Bem porque pior. quantas vezes eles julgam alguém que aparece numa imagem e não é efetivamente aquilo. Entendeu? Eu não digo Cidade Alerta em si, a gente tá Não, falando eu tô de, dizendo de, desses de programas desses esses de... programas sensacionalistas, né? Exatamente. Não especificando, mas nesse caso, ele está contando uma história de um caso real em que já houve uma decisão, já houve uma sentença que já foi, inclusive, cumprida por uma das partes, né? Então, mas aí eu vou usar um pouquinho de escolha de você, porque aí a gente fala da individualização da conduta. Porque se teve a sentença, teve com relação ao marido, ao ex-marido. Mas não a ela, né? Por que não ela? Ela não fugiu, Ela foi fugiu e não foi Não sei, julgada. de repente. talvez. Ela não foi Pode julgada? ser que ela tenha sido ela- julgada à revelia, a gente não sabe, não sei de detalhes, né? Acho que não. Pelo que eu entendi, ela não tem nenhuma condenação nos Estados Unidos. Não, Mas, porque pelo que eu li, é foragida do FBI, eu pensei, Então, nossa... Então, a questão do processo, acho que até não era nem o objetivo dele deixar o podcast muito... Que nem a gente aqui, né? Não era para ter muito juridiquês. Então, Tá. ele explica um pouco. Só que o crime dele, pelo qual ele foi condenado, foi o de negligência das condutas praticadas por ela. Porque parece que a demônia era ela. Era ela que ela. batia, era ela. Então, E assim... acho que você tá certo. Ela teve um tumor e aquele tumor cresceu até ficar do tamanho de uma bola de futebol. Isso E ninguém tudo cuidou. negligência Tá. né, dos patrões e tal. Então, aí nesse caso, eu não sei. Não sei se aí é meio indissolúvel, sabe? Nossa, que louco, gente, essa história. Gente, o que eu acho mais legal e que achei muito interessante no podcast é porque ele traz essa história toda e aí ele faz um link muito bacana com esses casos aqui do Brasil, né? Que a gente está vendo desde 2020 para cá, né? Desde da história, Várias situações como essa, várias né? situações É, como essa. é. E ele conversa com a Madalena, que foi um dos primeiros casos, né? Sim, Daquele sim. casal lá em Minas, né? E aí tem um caso, gente, que a pessoa foi submetida à condição análoga de escravo por 72 anos no Brasil. Gente, No Rio de Janeiro. É Esse eu não sei impressionante, é impressionante. Gente, surgiu um ser aqui no nosso chat que tá dizendo que comprava os abacates dela. Ai, gente, amei. Eu comprava Amei. abacates dela. Eu meus acho- direitos. Meus Então, direitos, se você quiser entrar ao vivo aqui com a gente pra contar essa história, como é que você comprava os abacates? Eu passo o número, você liga pra gente aqui e entra ao vivo no programa aqui. Nossa Olha senhora, só, eu Duda, Então, peraí. foi-se o tempo que nós dois tínhamos fã-clube Ah, aqui. eu já Agora é Team Presidente mais lindo de São Paulo. Eu já vi. Team Garnica. É Não. só isso aqui, viu? Cristiane maravilhosa. Cristiane Foi maravilhosa minha e nós aqui... professora na UMC. Isso, e nós Tá dois vendo? aqui, ninguém Tá tá falando nada da gente. Nada, a gente tá lá em... Mas desculpa, pra mim já falaram, tá? Falaram que eu estou Bom, elegante gente, hoje. vai, por favor, falem de mim. Afonso vai ter um treco. Não, Gente, eu tô passada que o cara comprava abacaxi. Então, peraí. explica essa história do abacate, se você tá falando aqui que Então, comprava mudou abacate. um pouco a história. Você falou que as pessoas pegavam. Não, ela ainda fazia uma... Lá no podcast. Mas a árvore é ele dela? come, A árvore é a casa dela. A árvore é dela, o abacate é a casa dela. O Mas abacate- se o abacate cai no Ele vai terreno falar do de vizinho, frutas. ele é de quem? Então, o porteiro que dá a entrevista, ele fala que o que eles pegavam, né? O que o abacateiro passava, eles pegavam sem O que autorização. caía na- Mas pode? O abacate que cai na Pode, casa do vizinho é de quem? Pode, É do vizinho. Você lembra É do disso na vizinho, faculdade? é. Tem um abacateiro. E caiu, de quem pertence? Pô, isso caiu em toda a prova, né? Então, De As quem minhas não pertence? caíram isso aí. Nossa, ó, não é possível. Você não Gente. foi nessa prova. Eu faltei nessa aula. Você voltou nessa Todo aula. mundo. Então, se o abacate cai na casa do outro, é do outro, então. Ele cai. Olha. E olha, e Você ela pode deixou... pegar da árvore, que a árvore está no terreno dela. Se você pegar da árvore, você tá fazendo um Mas furto. se ele cair, Mas se ele cair dentro do seu terreno, ele é seu. meu Deus. Mas essa oportunidade aí dos 70 abacates, eu acho que é 70 que eles falaram, ela deixou ele entrar para recolher os abacates. Então, assim, uma pessoa que entrou na casa, gente, é muito interessante. O podcast é muito interessante, sério. É muito Eu legal. vou assistir, porque eu não tinha visto esse E não podcast. acabou ainda, viu? Não, Ainda gente, tem isso aí alguns certamente vai- episódios.